Um órfão que trabalhou tanto em sua vida passada, acabou virando lembranças devido à exaustão, mas ganhou uma nova oportunidade, voltando assim do mundo dos mortos, abençoado por poderes supremos, e futuramente conseguindo conquistar o reino celestial. A história começa com um pequeno bebê vindo ao mundo pela primeira vez, em um celeiro quieto, onde velas eram usadas para iluminar o ambiente ao invés das lâmpadas de LED que estamos acostumados. Esse é um mundo de fantasia que tinha uma civilização relativamente atrasada se comparado com a Terra, e ele suspeitava que aquela família era bastante rica também. Para um órfão que acabou sendo apagado da história devido a trabalhar demais, aquele lugar com certeza era no mínimo bem decente para ele poder reencarnar. Além disso, tinha mais um motivo para o garoto achar que aquela família era bastante rica, e era justamente porque a mãe biológica dele nesse mundo era muito bonita. Ele até chegou a pensar que tinha dado sorte, e que no futuro ele acabaria não tendo problema com sua vida amorosa, até que 3 anos já haviam se passado, e ele agora era capaz de conseguir ver o mundo do lado de fora da janela pela primeira vez. O garoto ficou simplesmente encantado com toda aquela visão que ele tinha, e o mundo lá fora era simplesmente imenso, mesmo considerando que ele era somente uma criança. Mas a aventura do garoto acabou finalizando relativamente rápido, já que a criada, ao perceber o perigo, acabou tirando o jovem mestre da janela para evitar maiores complicações. Ele descobriu inclusive que a família dele fazia parte dos grandes duques, e inclusive era amplamente conhecida por todo o reino, e ele era filho do grande duque Dragonia no reino de Coração de Leão. 8 anos haviam se passado, e agora o jovem tinha começado a aprender habilidades com a espada para assim ser um futuro cavaleiro do reino, e ele até deixou sua mente se levar um pouco, se perguntando se poderia ser capaz de usar também Ki e Aura. O mestre dele era um cavaleiro enviado do palácio, um cavaleiro sagrado chamado Gotik. O cavaleiro, que por sinal fora bem educado com o jovem rapaz, disse que isso só poderia ser o desejo da deusa, e seria altamente recompensador poder ensinar o rapaz. O garoto, achando que essa seria uma oportunidade incrível também, se mostrou contente por conhecer o cavaleiro, mas digamos que essa felicidade durou muito pouco, já que até os 14 anos em seu treinamento ele estava comendo o pão que o tinhoso amassou. Um cavaleiro sagrado era um verdadeiro monstro em pele de humano, e era com certeza extremamente difícil para poder se tornar um deles. É necessário completar missões treinando, se tornar um cavaleiro do reino através de experiências e honras, e ser escolhido pelo Santo Graal e beber a água santa. Tudo isso é explicado enquanto o garoto permanecia com seu treinamento, e ainda mais ele, por nascer como filho de Dragonia, precisava aprender tudo o que havia para saber como se tornar um grão-duque acima de tudo isso. Por ter se distraído, ele acabou recebendo um golpe do cavaleiro, e as lições para se tornar o sucessor do grão-duque, ele precisaria também treinar para ser um cavaleiro sagrado. Se realmente havia um Deus por aí, ele gostaria de pedir para que algum Deus o salvasse, mesmo que ele não acreditasse em nenhuma religião e coisa do tipo. 16 anos então haviam se passado, e ele estava vagando pelo mundo para ser reconhecido pela deusa e se tornar um cavaleiro sagrado após aceitar a sua missão. Para conseguir o reconhecimento da deusa, ele precisava elevar sua fama e fazer boas ações, e eventualmente ela iria ir até você. Mas para ele isso era algo relativamente ridículo. Muitos orcs estavam atacando o local que o Groot estava, e pelo visto eles iriam acabar sendo dizimados se isso permanecesse desse jeito, e segundo o garoto, a vantagem é que ele tinha várias oportunidades para poder empunhar sua espada, e era por isso que ele estava tão preocupado assim. Com somente um golpe, ele foi capaz de acabar com esse orc, e é revelado que o reino tinha muitos inimigos, e 20 anos haviam se passado agora. Ele tinha finalmente conseguido conhecer a deusa, e meus amigos, eu acho que tem hora que meu coração dá uma pequena acelerada com essas deusas de manhoas. Com isso, ele reconheceu que os contos não eram somente contos, e sim fatos reais e de fato uma hora a deusa iria aparecer para os esforçados que queriam se tornar cavaleiros sagrados. A deusa disse que iria preparar uma missão para que ele assim fosse capaz de provar a sua honra e a sua fé, e o jovem garoto rapidamente disse que iria aceitar as ordens dela. A deusa realmente existia. E depois de muitos anos nessa vida de escravidão, ele tinha finalmente conseguido se tornar um cavaleiro sagrado. Depois disso, ele somente apagava seus inimigos da história, deletando assim vários orcs, hordas de goblins, e inclusive acabou com um culto demoníaco. Eventualmente ele se tornou o cavaleiro de guerra do reino, o que deu a ele a autoridade para reunir outros cavaleiros, e ele tinha conseguido massacrar um total de 700.000 orcs no total. Depois disso, ele se sentiu verdadeiramente revigorado, e 35 anos haviam se passado então. O santo vivo e semideus, chamado Arjen Leonhart,
havia falecido, e aconteceu que enquanto ele batalhava, um arquidemônio foi invocado pelo Império. Org já eram uma tremenda dor de cabeça, e agora os demônios também estavam correndo por aí descontroladamente. E era por isso que a humanidade precisava acreditar nos deuses e viver fielmente. Agora, eles precisariam eleger um cavaleiro sagrado para poder ser o sucessor do rei de Lionheart, que morreu com honra, e em meio a todo esse caos, a deusa desceu sobre eles e escolheu justamente o protagonista. Essa era uma posição de honra e fadiga também, mas mesmo assim ele não poderia deixar que os cidadãos do reino e os cavaleiros que seguiram a ele ficassem desapontados. Ele então transplantou o tesouro sagrado, o coração de leão, dado pela deusa, e com isso jurou proteger o Santo Graal. E foi assim que ele conseguiu se tornar o Grã-Duque de Dragonia, e também o rei do reino de Lionheart. 80 anos passados, muitas coisas aconteceram nesse tempo, e teve 3 grandes guerras contra os orcs, e um corcunda acabou evoluindo em um arquidemônio, e o Império simplesmente trapaceou em algumas situações mais complicadas. Isso tudo aconteceu porque o Império tinha aceitado alguns bastardos do culto do norte, e ele se perguntava como eles ousavam romper seus votos com a deusa. Segundo ele, era isso que acontecia quando você dava aos humanos o direito de escolha para aqueles que não mereciam ser nada além de escravos, e ele deveria conquistar a todos eles. 96 anos, e os bastardos do Império haviam finalmente conseguido, oferecendo assim 3 milhões de vidas para garantir um desejo, e o Imperador tinha cruzado a linha. O resto de lavagem, para não elogiar demais, acabou se autofalecendo juntamente com 3 milhões de cidadãos da capital, invocando assim um Lorde do Caos na capital em si. Eventualmente, ele reuniu os cavaleiros e pegou a espada sagrada que ainda não estava seca com a gordura dos orcs da guerra passada no último ano. 121 anos depois, ele tinha tentado o seu melhor, mas o mundo estava sendo destruído, diferente dos desejos dele, e ele tentou derrotar todos os demônios com toda a santidade que estava no continente, mas ele ainda não foi capaz de conseguir pará-los. Em meio a essa luta, o pai desse jovem que se aproximou do protagonista acabou virando somente memórias no coração deles, mas lutou com honra, e agora estava junto com os deuses. A luta incansável contra os demônios ainda não havia acabado, então ele ainda precisava seguir em frente. Se referindo à deusa, ele dizia que os cordeiros dela estavam tremendo de medo. As mulheres consolavam suas crianças que choravam e engoliam suas lágrimas, os jovens reunindo as chamas da resistência em suas mãos, e os cavaleiros tentavam plantar sementes da esperança em um deserto encharcado de suco vermelho. Mas, aquele que era dono da espada sagrada, da lança sagrada e também do Santo Graal, o primeiro cavaleiro dela, jamais iria ser capaz de impedir que o mal se espalhasse muito além do horizonte. Enquanto isso, guerras e mais guerras aconteciam uma após a outra, e esse jovem cavaleiro sagrado perguntava sempre para a deusa o que um tolo como ele deveria fazer. Por mais difícil que seja de acreditar, em meio a tantas turbulências, a deusa disse a ele que sempre estaria com ele, mesmo que chegasse no fim disso tudo e de sua vida. Naquele inverno, eles lutaram uma batalha final contra bilhões de demônios que preenchiam a terra, e os escravos bárbaros eram usados como escudos. Como cavaleiros civilizados armados com lanças e escudos, acabaram morrendo com honra juntamente com gloriosos cavaleiros, e o escolhido de todos os deuses e templos sagrados, ele sozinho, continuou derrotando os demônios até o fim. O jovem protagonista havia despedaçado incontáveis lordes demônios e arquidemônios, e mostrou para aqueles bastardos o poder de um cavaleiro sagrado. 217 anos tinham se passado, e o inverno ainda não tinha acabado, e vários anos depois disso, ele foi capaz de destruir o último portal demoníaco. Agora não tinha mais para onde os demônios conseguirem fugir, e agora os servidores do inferno estavam presos ali juntamente com o protagonista. Ou seja, ele iria acabar com cada um deles, até o último, e é dito que ele não estava preso, mas sim aqueles bastardos que estavam presos com ele, até que 300 anos então haviam se passado e uma enorme luta contra essa criatura horripilante aconteceu. Um portal estava aberto, e alguém comentou que o rival desse arquidemônio tinha acabado com ele com somente um golpe, o que definitivamente era algo para se temer, talvez. No entanto, o protagonista disse para aqueles que estavam de joelhos no chão, para que eles se levantassem, isso porque ainda não era hora para cair, e era para eles levantarem e lutarem.
Esses dois perguntaram então quem era ele, e ele revelou ser o rei Leonhart, o cavaleiro dos gloriosos cavaleiros e também o agente que executava a vontade dos tempos sagrados, cujo nome é Leon Dragonia Leonhart. Ele tinha 300 anos quando tinha se deparado com os terráqueos, pelo menos era assim que ele falava dos humanos, e ele havia conseguido eliminar realmente todos os demônios, não restando mais nenhum para ser apagado da história. Um portal acabou aparecendo no meio de Seul, um portal cujo rank era de um preto não identificável, ou seja, eles não conseguiam saber a dificuldade do portal. Com isso, foi pedido para a Associação Coreana dos Caçadores e também para a Associação dos Caçadores do Mundo para que eles participassem dessa raid, mas todos os pedidos foram recusados já que eles não conseguiam saber a dificuldade do portal em si. No final de tudo isso, o próprio governo ordenou que a Associação de Caçadores da Coreia fosse primeiro, o que era basicamente uma ordem de execução. Foi então nesse momento que o protagonista foi visto do jeito que veio ao mundo, e como o foco está nessa jovem dama de cabelos vermelhos, pelo visto ela vai ter algum papel importante no futuro, ou talvez não. O nome dessa jovem era An Ari, da Associação Coreana dos Caçadores, e esse outro era chamado de Kim Jin-sol, e ela era gerente associada e ele o gerente-chefe. Segundo eles, ninguém acreditava, e parece que esse era o esperado realmente, isso porque era um portal de rank negro demoníaco até mesmo com um enorme demônio. Voltar vivo sem a ajuda das outras guildas foi simplesmente um milagre, e tudo isso aconteceu realmente devido a um único homem, que era o nosso protagonista. Por falar nele, agora ele estava vestido e, por algum motivo, aparentava estar sendo interrogado ou algo do tipo, e ele passou a ser chamado de sobrevivente do outro mundo. É dito que essas pessoas, consideradas como sobreviventes, foram aquelas que conseguiram sobreviver no reino do portal, e os portais apareceram ao redor do mundo inteiro nos últimos 30 anos, compartilhando semelhanças. A verdade era que o tema era de um mundo que estava sendo destruído, ou de um mundo que já tinha sido completamente destruído, e algumas vezes alguns sobreviventes conseguiam voltar para a Terra. Além disso, eles ainda mantinham sua força inacreditável que eles ganharam enquanto ainda estavam no reino demoníaco, e era por isso que o governo sempre tentava o seu melhor para conseguir atender às necessidades dos sobreviventes. Com isso, eles tinham planos de escolta para essas pessoas, e eles precisavam fazer isso não importava o que, e a Ruivinha disse que aquele rapaz na frente deles era realmente muito poderoso. Até mesmo um caçador de rank tinha que arriscar sua vida enquanto estava lutando contra um demônio de rank alto, mas ele tinha acabado com o grande demônio com apenas um único ataque. Monstro esse que até mesmo os caçadores de rank S mais habilidosos tinham medo, mas o protagonista não somente acabou com ele, mas como ele sobrepujou completamente aquela criatura com suas habilidades. O que ele, o jovem de antes, estava mais preocupado agora era justamente a diferença cultural, isso porque, da maneira que o garoto se referia a si, provavelmente ele era da realeza ou coisa do tipo. A jovem achava que tudo acabaria ficando bem, e o outro perguntou por que ela achava isso. O motivo era que ela somente conseguia ouvir isso na voz dele, e ele realmente era uma boa pessoa, ou pelo menos era isso que ela gostaria de ter dito, já que antes disso o protagonista deu um enorme grito, chegando a até mesmo quebrar os vidros do local que eles estavam somente com sua potência vocal. Aqueles vidros inclusive impediam até mesmo monstros de quebrarem, mas ele somente com sua voz conseguiu fazer isso, e revoltado, o jovem leão perguntou como que ele, em sua frente, ousava sujar o nome glorioso de Leonhart. O de cabelo preto ainda perguntou para ela se ele realmente era uma boa pessoa, como ela achava, mas ela disfarçou, pensando que talvez isso fosse somente devido à diferença cultural. 15 minutos então haviam se passado, e depois que tudo estava organizado novamente, voltamos para o protagonista e seu interrogatório. Ele sentia algo estranho dentro de si, e achava que isso era algum tipo de dado adquirido, e ele era um órfão que tinha trabalhando enquanto tinha seus 20 e poucos anos, e com isso acabou virando lembrança de exaustão. Depois disso ele acabou reencarnando em outro mundo, e assim se tornou um rei e um cavaleiro do reino por mais de um século. Após conquistar o mundo dos demônios, ele caçou mais demônios por 200 anos, e com isso ele tinha um total de 300 anos, então era realmente um alívio que ele ainda tinha pelo menos algumas memórias ainda daquele mundo. Pelo que pude entender, essa conversa é justamente antes de o protagonista acabar explodindo de raiva. Mas vamos continuar com a história.
Mesmo agora, não seria benéfico para ele se ele revelasse o fato de que ele também era um humano dali no passado, além do que era muito melhor um rei que viveu 300 anos em outro mundo do que um cara de 20 e poucos anos que morreu sem conquistar nada na vida. O prota ainda ordenou ao jovem em sua frente que se referisse a ele como Sua Majestade, e assim foi feito, e parece que o protagonista estava somente brincando com ele, ou pelo menos pareceu isso. Ele era somente uma pessoa boa, ou o governo somente estava tendo bastante cuidado sobre como eles tratavam os sobreviventes como ele. O careca ainda continuou falando sobre o ocorrido nos portais, e entraram em contato com os caçadores para que investigassem o portal do qual o prota tinha saído, e ele perguntou ao rei se ele, por acaso, tinha realmente acabado com todos os demônios. Era exatamente isso, e quando mesmo perguntou ao careca se ele tinha se esquecido disso, o amolador de facas acabou ficando confuso. Se pronunciando novamente, o protagonista disse que tinha acabado com todos os demônios das espécies e assim conseguiu proteger a honra dos cavaleiros. Ele ainda ordenou ao careca que ele virasse o secretário temporário dele, e ele concederia ao careca o direito de anotar o incidente glorioso. No final disso tudo, parece que o careca só seguiu no jogo do protagonista. E de qualquer maneira, ele perguntou se não tinha regras de etiqueta naquele mundo sobre como eles tratavam a realeza. Mas a tradução disso era que, na verdade, o prota estava com fome e queria comer alguma coisa. Rapidamente, o amolador de facas foi pedir algo para que o jovem pudesse comer, e pediu para seu entrevistador contar mais sobre aquele mundo. No entanto, apesar de já conhecer, ele precisava saber o que acabou acontecendo com a Terra enquanto ele esteve fora dali, e por fim começaram as explicações mais detalhadas. 30 anos atrás, o pesadelo começou repentinamente, e portais começaram a aparecer ao redor do mundo inteiro, e monstros e demônios começaram a aparecer desses portais. Depois disso, eles sempre estiveram em constante estado de emergência, e após sofrerem várias e várias perdas, eles perceberam que cada portal tinha um tema e uma missão clara. Quando um portal era deixado como não atendido ou algo parecido com isso, aconteceria uma quebra de masmorra, o que faria com que os monstros fossem capazes de conseguir invadir a Terra, bem parecido com Solo Leveling. Finalmente, a comida estava por ali, então o amolador de facas saiu para poder pegar. Enquanto isso, ele comentou consigo que era um tanto quanto diferente do que ele pensava. Isso porque no mundo dele, demônios invadiam exatamente como cogumelos depois da chuva, mas aquele lugar tinha portais com temas e missões, e era exatamente como se fosse um treinamento aos humanos por meio de testes. Quando a comida estava por fim ali, finalmente ele poderia comer algo, e parece que aquele prato era relativamente algo bem saboroso, e só de olhar eu confesso que me deu vontade de comer também. Se lembrando de sua vida passada, enquanto ele ainda era um trabalhador na Terra, ele gostava da comida de Seul, e era exatamente o prato que estava na frente dele agora. As pessoas tendem a gostar de alimentos que sabem que gostam, em comparação com alimentos novos, mas Leon se forçou a engolir a saliva que estava acumulando em sua boca. Ele perguntou ao careca o que era aquilo, apesar de já saber, e o amolador de faca ainda complementou dizendo que aquela comida era conhecida como a comida dos camponeses de Seul. Foi nessa hora que o protagonista bateu na mesa. Eu só não sei se ele estava com raiva de verdade ou se isso era somente um teatro da parte dele, mas ele perguntou como que o careca ousava servir a ele uma comida de camponês, já que ele era um rei. Contando um pouco da história do protagonista nesse ponto, Leon foi da realeza no outro mundo, representante dos deuses, guardião do Santo Graal e dono da espada e da lança sagrada. Maluz era o Lorde do Caos, e Lorde dos 23 grandes demônios, arqui-inimigo dos demônios que inclusive apagou milhões de demônios da história também. Essa era a encarnação da história de uma guerra que durou 300 anos, e, por último, do retorno de um jovem que antigamente era morador desse planeta. O que ele pensava quando retornou para a Terra depois de 300 anos foi justamente isso, era uma bagunça total, e segundo o prota, isso era tudo porque não tinham nenhuma religião apropriada e nem fé. Iluminar os camponeses tolos era um dever da família real, segundo o protagonista, e apesar de ele ter voltado para o mundo humano, ele ainda era um cavaleiro real. Comendo um belo pedaço de carne dessa vez, eles estavam dando graças pelo jovem rapaz ter finalmente aceitado algo para comer, e o amigo da ruiva de antes disse para que ela fosse falar com ele dessa vez. Apesar de ela ter dito que não conseguia usar uma linguagem histórica, o outro devolveu dizendo que, pelo visto, o protagonista estava um pouco mais interessado nela.
Ela ainda tinha sido elogiada quando ele disse que ela era corajosa, então pelo menos ele não iria chutá-la para fora do nada. Tomando o resto de coragem que ela nem tinha conseguido juntar ainda, ela foi então falar com a realeza, sendo bem polida para não deixar o garoto bravo novamente. Percebendo então a presença da jovem dama em sua frente, ele pediu para que ela se sentasse, deixando a garota feliz por acontecer exatamente como seu colega de trabalho havia mencionado. Ela até chegou a acenar com a mão que estava nas costas dela, dizendo ao seu colega que estava tudo bem. E ao perguntar como a comida estava para ele, ele foi modesto dizendo que não estava ruim, e poderia sentir a sinceridade e a fineza do chefe. Além disso, o motivo de ele ter dado tanto trabalho assim para eles não era exatamente devido à comida ou algo assim, e sim devido à atitude deles perante o rei. Quando eles conheciam a realeza de uma nação desconhecida, eles deveriam ser tratados como tal, perguntando em seguida se isso não estaria relacionado diretamente aos status da nação dela. Isso fez com que ela pedisse desculpas a ele devido ao seu conhecimento limitado, mas estava tudo bem até então, e ela se apresentou ao rei. Depois disso, ele ainda comentou que tinha ouvido falar sobre os demônios que estavam naquele mundo e eles repentinamente apareceram naquela terra também. Era exatamente como ele tinha mencionado, e descobrimos nesse momento que ela foi ali exatamente para poder fazer com que ele entrasse na Associação dos Caçadores. Ela pelo menos precisava fazer com que ele ajudasse o país deles, e disse ao rei que talvez, se ele desse a permissão real do garoto, o governo da Coreia do Sul iria cuidar dele de agora em diante. O motivo da 21ª Guerra de Inteligência do século XXI era explorar sobreviventes. E não importa quanto suporte era prometido, você precisa impedi-los de se juntar a outro país. Continuando a conversa dos dois, ele comentou que, uma vez que ele estivesse estabelecido naquele mundo, ele tinha o dever de ir ao campo de batalha, e se ele fosse um cavaleiro honorável realmente, esse era o justo a se fazer, lutar. Com isso a jovem Ari acabou ficando feliz, e antes que ela pudesse perguntar se ele então iria ajudar a Associação dos Caçadores da Coreia, ele continuou com seu discurso. Segundo ele, um rei não podia ser um soldado militar de outras nações. Então ele iria criar uma nova ordem de cavaleiros sob o seu comando naquele mundo. Claramente isso deixou a garota sem entender muita coisa nesse começo, e só conseguiu acenar. Reunida com seu colega, ela perguntou o que os superiores haviam dito, e como resposta, eles disseram que a obrigação deles era dar o máximo de suporte possível, e era ótimo que ele pelo menos não tivesse saído dali para ir a outro país ou até mesmo uma guilda grande. Só de pensar que o governo teria que abaixar a cabeça para o garoto, ela ficou revoltada, pois segundo ela, isso tudo era culpa daqueles bastardos que inclusive eram as guildas grandes, que ostentavam seu poder e dinheiro. Quando o amigo dela estava para falar alguma coisa, um tipo de anúncio repentino começou a tomar conta do lugar, e era uma mensagem urgente dizendo que uma quebra de masmorra estava para acontecer em um determinado local. Se uma quebra de masmorra acontecesse no celeiro, que era onde essa quebra estava localizada, o elemento demoníaco iria simplesmente fazer com que a produção parasse. Ari perguntou se a guilda Fênix não era a guilda que tinha um caçador de rank S chamado Lee Yonvan estava, e não tinha como ele não ser capaz de lidar com uma quebra de masmorra de um portal de cor laranja. Ele tinha certeza de que eles tinham outros planos em mente, e eles mesmos precisavam ir e parar aquilo o mais rápido possível, saindo assim e deixando o protagonista sozinho. Leon tinha ouvido e entendido tudo o que eles tinham dito atrás da porta. E pelo visto eles estavam em problemas. Se uma quebra de masmorra acontece, o chão se torna infectado e as colheitas não cresciam, e segundo ele, era esperado que aquele lugar não tivesse algo. Olhando para suas mãos enquanto observava o fluxo de magia sair de dentro dele, ele se perguntava se Demera estava bem, e nesse reino diferenciado que ainda não sabemos onde é, avistamos essa jovem dama com um capuz verde, que aparentou ter ouvido o que o jovem tinha dito. Temos então um corte para onde a quebra de masmorra estava acontecendo, e foi perguntando para esse pedaço de estrume o que estava acontecendo. Ele era chefe da guilda Fênix, e os que estavam ali eram justamente os dois de antes, e parece que o líder da guilda Fênix estava propositalmente deixando uma quebra de masmorra acontecer, somente porque eles não aceitaram o pedido que ele tinha feito. A guilda Fênix estava continuamente solicitando por isenção de impostos sobre os lucros dos portões, e eles ganhavam bastante dinheiro com os produtos que eles conseguiam encontrar nos portais, como cristais mágicos e materiais que os monstros deixavam. Ou seja, eles simplesmente queriam estar totalmente isentos de pagar a taxa de 1 trilhão, e sinceramente até eu iria querer ficar sem pagar
pagar essa taxa. Eles atualmente já tinham benefícios o bastante por ser uma guilda grande, mas pensar que eles fariam algo assim somente porque a oferta deles acabou sendo rejeitada era fora de cogitação. Ari se pronunciou em seguida, dizendo que eles precisavam fechar aquele portal o mais rápido possível, e a contar daquele dia, eles tinham somente mais uma semana para poder fechá-lo. O líder da Fênix sabia disso, e a autoridade do portão leiloado seria entregue, mas ele não podia fazer muita coisa, já que os membros da guilda dele estavam gravemente feridos, e seria difícil para eles conseguirem fazer aquela raid. Eles iriam tentar fazer isso no dia seguinte, mas não esperava que realmente fosse acontecer, e esse comentário deixou a pequena Ari simplesmente indignada, não acreditando que ele era tal tipo de escória da sociedade. Com um sorriso psicótico em sua face, o projeto de zumbi comentou que tinha dito à jovem Ari no passado, que o dinheiro naquele mundo era a justiça e o poder. Dito isso, quem apareceu em seguida foi o jovem protagonista, que comentou que ele realmente não valia sequer o que o protagonista tinha deixado na privada naquele dia. Ari acabou chamando acidentalmente o rei pelo nome, mas corrigiu seu erro em seguida. No entanto, ele ainda disse que ela não tinha autorização para chamá-lo pelo seu nome, e ela somente deveria se referir a ele pelo seu título. Quando o resto de lavagem tentou falar alguma coisa com o protagonista, o mesmo ordenou que ele se calasse, perguntando em seguida quem tinha permitido que uma pessoa humilde como ele, mas no sentido de ser um verme, falasse. Isso deixou o projeto de zumbi revoltado, já que o protagonista tinha chamado um dos líderes das 10 guildas mais fortes do mundo de humilde. A escória até iria lançar um ataque contra o jovem garoto, mas a jovem Ari pediu para que ele não fizesse isso porque ele era justamente um sobrevivente. Reconhecendo então o perigo em que ele estava se metendo, logo ele se desculpou com o jovem rei, se apresentando como escória da sociedade, e apesar de ele tentar puxar assunto com o sobrevivente, o rei simplesmente ignorou completamente aquele resto de mosca. Ele pediu então para os dois que dissessem a ele qual era o problema, e como ele não sabia os detalhes do portal, era para eles darem um bom resumo para ele. Não é nem preciso dizer que os dois de antes acabaram ficando contentes com o protagonista, e a garota começou então a dizer o que estava acontecendo, sobre a quebra de masmorra e sobre o solo não ser mais fértil caso os demônios fossem para a terra. Aquelas planícies eram importantes e por isso eles estavam em um estado crítico de alerta, e nesse exato momento, a energia demoníaca que saía do portal já estava começando a contaminar o solo. Quando o rei perguntou qual era a solução para isso, ela disse que eles precisavam limpar aquela masmorra o mais rápido possível, e eles precisavam se livrar daquela masmorra completamente. Após ter reconhecido então quais eram os problemas que eles teriam que lidar, ele pediu para que ela chamasse as forças dela, e no dia seguinte, no momento em que o tempo limite para aquela raid acabasse, o rei iria pessoalmente intervir nisso. No entanto, antes disso, um rei de um país estrangeiro não poderia fazer atividades militares em outro território como ele bem entendesse, e ele precisava receber permissão do rei daquela nação primeiro. Mesmo que ela dissesse que estava tudo bem, ele ainda assim insistiu nesse assunto, mas é claro que ele estava somente fingindo, já que ele sabia que não era necessária tanta coisa assim. Mas de qualquer maneira, após ter dito suas falas, até mesmo o líder da guilda achou que o protagonista era pior do que ele ainda. E no final disso tudo, eles perguntaram ao presidente se estava tudo bem, e foi autorizado então. Em um local diferente dessa vez, Ari comentou que tinha feito as preparações que o rei havia pedido, mas queria saber como que ele estava planejando usar aquelas bonecas de palha. Ele comentou que a terra preciosa dela estava infectada agora, e eles precisavam dar um jeito de tirar essa infecção. Mas ao ver que o assunto estava relacionado diretamente com aquelas bonecas de palha, a garota não conseguia acreditar que isso seria realmente possível. Leon havia pedido duas coisas. Uma era aquelas bonecas de palha, e a outra era que a pessoa que tinha feito a boneca deveria ser uma mulher que já tinha dado à luz do nascimento. Em seguida, ele pediu para que todas mostrassem então suas bonecas, e conforme ele avaliava as bonecas, uma após a outra, elas foram completamente aniquiladas, e após tocarem várias bonecas, ele tinha finalmente conseguido encontrar uma velha senhora que havia sido casada. Essa boneca era incrível aos olhos do rei, e perguntou quantas crianças ela tinha dado à luz, e foram ao todo 12, o que era de fato um grande feito. Normalmente, ele pessoalmente enviaria cavaleiros com uma medalha e um presente, mas como naquela situação ele não seria capaz de fazer isso, ele pediu o perdão sincero daquela velha dama. Com a boneca em mãos, finalmente Leon estava no meio das planícies de frente para uma pequena mesa, e agora as condições haviam sido cumpridas. Ele então tirou um tipo de cálice de um lugar desconhecido e começou a recitar algum tipo de feitiço ou algo assim, dizendo para a mãe daquela terra que as pessoas estavam oferecendo
oferecendo para ela aquela boneca de colheita, pedindo em seguida para que, por favor, ela aceitasse. O cálice começou repentinamente a ser enchido com uma água dourada, e era de fato uma vista que chegava a encantar os olhos, ainda mais com um belo pôr do sol como esse no fundo. A água então começou a sair de dentro do cálice e entrar gradualmente, aos poucos, para dentro do corpo da boneca, e nenhum da guilda Fênix estava acreditando no que seus olhos estavam vendo. Por fim, a boneca parece que tinha ganhado vida, e o rei estava de joelhos perante ela, dizendo que a saudava, chamando-a em seguida de Demera, deusa da vida e da abundância, e a mesma respondeu de volta que realmente fazia um bom tempo que eles não se viam. O rei saudou a grande mãe da terra, Demera, ser divino que governava a vida e a fertilidade, e a própria deusa reconheceu que aquela terra tinha sido invadida por energia demoníaca, e com isso estava contaminada. Apesar de haver criaturas demoníacas ali, por algum motivo não tinha nenhum deus naquele mundo pelo visto, e ele estava com receio de que a escória atrás dele pudesse sujar os olhos da deusa. No entanto, essa deusa era realmente um ser puro pelo visto, já que ela não condenou ainda as ações da mosca mortal. De qualquer maneira, ela perguntou o que o protagonista estava pretendendo fazer. A resposta dele foi que não era difícil para um espadachim se misturar, mas a autoridade de um conquistador é divina, e ele faria basicamente com que o ignorante fosse guiado pelo caminho certo, até que assim o panteão surgisse naquela terra. Em seguida, a bela deusa perguntou se ele por acaso não tinha nenhum favor para pedir a ele, e eles sempre estiveram prontos. Com isso, ele comentou que os cidadãos livres daquela cidade estavam sofrendo devido à energia demoníaca, e ele estava certo de que isso não era desejo dela também, mas ainda assim pediu para que ela curasse e purificasse aquele lugar. No entanto, a resposta da deusa foi até melhor do que ele pensava, pois a mesma disse que ele era a cabeça do templo, o campeão deles, e aquela terra daquele mundo não era corpo dela, mas ainda assim ela iria espalhar sua divindade ali e substituir a terra sedenta com a carne dela. Com isso, tudo que andava sobre aquele lugar seria aliado do protagonista, e repentinamente um clarão de luz surgiu, clarão esse que, inclusive, começou a envolver a plantação, deixando os outros admirados com aquela visão. O jovem protagonista ainda complementou dizendo para eles assistirem e aprenderem, e os ignorantes que não puderem aprender não poderiam saber também, e aquele era um mundo de verdade quando é abençoado pela divindade. Esse era o dever justo de um ser divino, e uma terra fértil era prova de uma promessa eterna, mas parece que quem não gostou muito disso foi justamente a mosca de laboratório. Ele gritou em seguida para que eles não se deixassem ser enganados, e aquelas plantações foram crescidas usando magia venenosa, o que com certeza fez com que o protagonista pensasse o quão tolo alguém poderia ser, até porque aquele lugar havia acabado de ser abençoado na frente de todos por um ser divino. Ele ainda ofendeu a deusa chamando a mesma de boneca estúpida, e nesse momento o protagonista mandou somente um aviso para ele, onde ele perdoaria a ignorância dele uma única vez, mas se ele sujasse o nome de sua deusa novamente com a língua dele, com certeza ele não seria perdoado. Agora, o resto de lavagem começou a se borrar de medo, já que ele sabia que não tinha chance contra nosso protagonista, mas nos pensamentos dele, ele dizia que os planos dele não poderiam falhar somente por causa disso. O cara pelo visto era algum psicótico da vida, e a mosca debilitada comentou em seguida que iria provar que o garoto estava errado, e esperava com a cooperação dele para que as pessoas pudessem comer então aquela plantação, provando que era venenosa ou algo assim. Esse ao lado dele seria o avaliador, e por fim ele começou a fazer a avaliação, mas digamos que assim que a magia dele tocou algumas plantações, ele com certeza percebeu que alguma coisa estava diferente, coisa essa que, inclusive, era um arroz abençoado. A descrição dizia que era um arroz abençoado pela deusa Demera, deusa da vida e da fertilidade, e doenças de Tier 3 seriam curadas com o consumo repetido daquele arroz. Todo aquele arroz era de raridade rara, e revelou aos outros o que ele fazia e curava, o que fez com que a jovem ruiva de antes ficasse ainda mais empolgada por receber a ajuda do protagonista. Esse jovem deu a ordem para que alguém pegasse uma panela para que eles cozinhassem um pouco daquele arroz, e não demorou para vermos o mesmo sendo usado, e assim que eles começaram a comer, perceberam que os efeitos eram simplesmente incríveis. Enquanto ele degustava de sua tigela de arroz, a ruiva de antes chegou desesperada gritando, mas como a boca dela ainda tinha comida, ele recomendou que ela engolisse primeiro para depois falar. No instante que ela fez isso, ela revelou que tinha ficado curiosa, e acabou comendo um inseto, e por algum motivo ela acabou ganhando um buff em seus status. Ele pensou em seguida que se as bênçãos da deusa estavam realmente sobre toda aquela terra, então era natural que os seres viventes ali também fossem abençoados, e logo começou uma caçada para que eles capturassem esses insetos o mais rápido possível. Voltando ao protagonista, parece que a deusa ainda tinha alguma coisa para poder falar com ele, e parece que ela já tinha finalizado aquilo que ela precisava fazer ali,
então agora ela precisava retornar. A forma que o protagonista trata essa deusa é simplesmente louvável, e ele disse que jamais iria esquecer do divino amor que ela deu a eles, e ela pediu para que ele deixasse que ela desse a ele uma última palavra, e era apenas para que ele não esquecesse de se alimentar também. Eu não preciso dizer que essa deusa era realmente um ser divino, mas no quesito de sua beleza também, e por fim ela deixou o corpo daquela pequena boneca de palha. Quando a ruiva estava para perguntar alguma coisa, ele disse que aquilo era o poder divino, e ele perguntou de volta se, por acaso, não tinha nenhum deus naquele mundo, mas a garota não estava certa. Uma vida apropriada e o mundo eram feitos de poder divino, e era melhor que eles mantivessem isso em mente, e agora que os soldados estavam completamente abençoados pelos bufos das comidas, eles entrariam finalmente no portal. Um seguidor da Barata Sem Perna perguntou se estava tudo bem eles permitirem que isso acontecesse, já que estaria indo contra os planos deles, mas só pela cara que a Barata fez, deu para ver que não estava nem um pouco bem, chegando a se perguntar de onde o protagonista tinha saído. Se não fosse por ele, o governo não teria escolha a não ser ouvir a solicitação deles, e ele desejava que o prota perdesse sua vida dentro daquele portão, o que ele mesmo percebeu um estalo em sua mente ao dizer isso. Ou seja, isso realmente não era uma má ideia, e logo disse ao seu seguidor que ele não precisava se preocupar, pois aquele portal já tinha sido bastante invadido, e ele achou que o protagonista acabaria levando a pior, já que no time dele só tinha um rank A, que era justamente a jovem Ari. Ele estava certo de que os outros iriam com certeza acabar levando a pior dentro daquele portal, já que ele pensava que o protagonista era somente um jovem abençoado e nada mais, e dentro daquele portal, tinha um monstro que não poderia ser derrotado usando métodos tradicionais. Não demorou para vermos os aventureiros dentro do portal em si, enquanto o protagonista ficava somente de braços cruzados, e o mesmo comentou que os portais sempre iriam fechar se eles derrotassem o chefe ou finalizassem a missão. Um duelo contra o chefe realmente era algo que ele gostaria, enquanto Ari somente ouvia calada, sem conseguir dizer uma palavra sobre o assunto por enquanto. Ao avistarem um esqueleto no chão, o protagonista disse que tinha muito mais monstros do que ele havia realmente pensado, e Ari disse que essa era a característica daquela masmorra. Apesar de ele não entender muito bem o significado disso, ela explicou melhor para que ele pudesse entender, e enquanto o número de monstros diminuía gradualmente conforme eles fossem derrotados na maioria dos portais, no caso dos esqueletos ou zumbis, ou até mesmo em alguns casos especiais, os demônios, contanto que tivesse um monstro-chefe, eles ainda permaneceriam com vida e com certeza iriam retornar. Isso significava então que as coisas só iriam acabar realmente se eles derrotassem o chefe, entendendo finalmente a situação, e provavelmente era o necromante que estava controlando aqueles monstros. Assim que ela ia dizer alguma coisa, um anúncio finalmente apareceu para ela dizendo que uma quebra de masmorra estava acontecendo nesse exato momento, e esse jovem estava desejando o pior para Barata Sem Pernas de antes, pois deveria ter avisado que tinha uma criatura como aquela na frente deles antes de eles terem entrado ali. Criatura essa que logo começou a se revelar, e aparentava ser um monstro com poderes realmente fora do comum, e seu nome era Comandante do Larra. Uma enorme onda de esqueletos começou a avançar na direção deles, e como tinha muitos deles, o foco dos mais fracos era deixar que os ranks mais altos lidassem com aquelas criaturas, enquanto eles defendiam. Parece que tinha ao todo 30 arqueiros e 2 magos ali, isso se referindo a classes de longo alcance, e foi dado comando para aqueles que tinham escudos, para que ficassem na linha de frente e impedissem que aquelas criaturas avançassem. O primeiro ataque dos esqueletos havia finalmente começado, mas por enquanto parece que o escudeiro não estava tendo dificuldades, ou pelo menos era isso que eu tinha pensado, já que logo depois ele comentou que aquelas criaturas eram bem mais fortes do que ele realmente imaginava. Revidando o ataque dessa vez, eles não eram grandes coisas para um tanquer de rank B como ele, mas alguma coisa não estava certa, e alguns esqueletos magos começaram a conjurar uma magia avançada, e ele percebeu que tinha que chamar a atenção deles para ele, já que esse era o papel de um tanque. Parece que a parte de chamar a atenção dos monstros acabou funcionando, e os mesmos lançaram aquela magia na direção dele, e aqui o jovem estava até fingindo estar bem, mas só pela cara dele já deu para ver que estava começando a ficar complicada a situação. O chefe foi quem estava de frente para eles depois disso, e pelo visto o jovem ficou meio congelado inicialmente, já que uma criatura desse porte, era fato que ele seria incapaz de derrotá-la. Com somente um ataque do Dularra no jovem tanquer de antes, ele foi simplesmente arremessado igual um pedaço de estrume, ficando completamente no chão e abraçando a parede depois disso, pois percebeu que ela estava carente e chateada. A jovem Ari começou a ficar preocupada, e outra disse que eles precisavam dar assistência para eles, e era fato que os rapazes da linha de reserva estavam precisando de uma ajuda nesse momento. Se referindo ao rei dessa vez, a jovem ruiva pediu pela ajuda dele,
e após um pouco de tempo pensando, ele comentou que um rei jamais deveria entrar em uma batalha pequena como aquela, e era para eles procurarem meios de construírem sua própria honra. Era fato que a jovem ruiva acabaria ficando completamente surpresa com isso, e ele ainda complementou dizendo que não poderia imaginar que ela tentaria forçá-lo a ajudá-los contra apenas algumas criaturas de ossos, e isso era inclusive rude contra a deusa também. Além de perdida, acho que nessa hora a ruiva acabou ficando com um pouco de raiva do protagonista também, mas ela não tinha tempo para perder, já que ele realmente não tinha nenhuma intenção de ajudar pelo visto. Sem contar que não parecia que ele tinha nenhum interesse a não ser contra o Dullahan, então eles precisavam parar o chefe da masmorra primeiro, e logo ela tomou a frente dizendo que iria dar conta do chefe, e os outros era para darem suporte ao chefe que estava abraçando a parede. Imediatamente após dar o comando, Ari partiu na direção do chefe, mas apesar de não ser um caminho fácil para percorrer, ela usou sua agilidade para passar por cima dos esqueletos, e foi diretamente contra o chefe, que inclusive defendeu o ataque da jovem ruiva com facilidade. Ao perceber a defesa do monstro, ela precisava fazer de tudo para poder separar aquele monstro dos outros esqueletos, mas digamos que o chefe não usava somente espada para atacar, e jogando a cabeça dele para cobrir a visão dela, ele lançou um golpe na direção da garota. Assim que o golpe acertou, ela foi arremessada para longe também, mas isso só fez com que ela recuasse, já que ainda não estava carente para poder abraçar a parede como o rapaz anterior. Ela até pensou que tinha acabado por aí, mas esse pelo visto era somente o começo, e apesar de ela estar ali somente para poder separá-lo dos outros monstros, ela precisava dar um jeito de se defender, e ativou sua habilidade de fogo logo depois disso. O ataque da jovem acabou sendo em larga escala, o que acertou e queimou completamente os esqueletos que estavam ao redor deles, e pelo visto foi bem efetivo até mesmo contra o próprio chefe. Com isso ela achou que poderia ser capaz de derrotá-lo, mas digamos que aconteceu completamente o oposto disso, e ela percebeu que o chefe tinha bloqueado o ataque dela com as costas de sua espada, o que com certeza ela não estava esperando. Dessa vez foi a vez da criatura lançar um ataque contra a ruiva, e no instante que ela estava para ser apagada da história, de repente o protagonista disse algo que impediu o movimento daquele monstro. Enquanto batia palmas, o protagonista elogiou a habilidade do Dullahan com a espada, dizendo que ele provavelmente era um cavaleiro nobre em sua vida passada. Ele ainda pediu desculpas por confundir ele com somente um mero esqueleto, e disse em seguida que ele daria chance para aquele cavaleiro desconhecido enfrentar o rei de Lionheart. Não tinha mais necessidade de que mais trocas fossem machucadas, e ele disse para que o chefe e ele resolvessem isso entre um duelo nobre de dois cavaleiros. Claramente as pessoas não estavam esperando por isso pelo visto, e apesar de acharem que isso com certeza não iria acontecer, o chefe acabou aceitando o desafio do protagonista, e com isso, vemos os outros esqueletos começando a se acalmar aparentemente. Enquanto o jovem Leon se preparava para o combate, ele comentou que tinha certeza de que um cavaleiro que usava um espadão de duas mãos definitivamente teria desvantagem contra um cavaleiro que usava empunhadura de uma mão somente. Quem se referiu ao rei foi a jovem Ari, que disse que Dullahan não poderia ser derrotado a menos que ele fosse decapitado, e o rei perguntou se isso era realmente tão importante assim, o que era claro que sim, era importante. Tanto que ela até ficou confusa se perguntando como ele iria derrotá-lo sem o decapitar, mas de qualquer maneira, o rei disse que isso não importava, e que o que iria decidir o vitorioso seria justamente a honra de cavaleiro. Por fim, ele estava de frente para o monstro-chefe, e o mesmo se apresentou para o chefe antes de eles começarem, como o primeiro cavaleiro da deusa da luz e da justiça, arquiduque de Dragonia e rei do reino Coração de Dragão. Ele fazia uma sanção para aquele cavaleiro honorável, ou seja, um duelo, e não demorou para o duelo finalmente começar, e quem fez o primeiro movimento foi justamente o chefe do lugar, mas parece que ao acertar seu golpe, o protagonista tinha impedido o mesmo com facilidade. Facilidade essa que sinceramente chegou a me deixar admirado, e depois dessa defesa, ele fez um movimento com a espada para fazer com que o chefe acertasse o chão, e disse somente uma vez. O motivo disso, eu também não sei, mas talvez a gente descubra em breve. Apesar de o chefe ter recuado por um tempo, não demorou para ele avançar na direção do protagonista novamente, e com um corte vindo da lateral dessa vez, o que acabou deixando a ruiva um pouco preocupada. Mas para o rei, os passos do chefe eram um tanto quanto leves demais. Eu não entendi direito o que aconteceu nessa cena épica, mas parece que o protagonista tinha feito com que o Dullahan beijasse o chão, já que fazia tempo que ele não voltava para casa. Pelos comentários dos outros, parece que acertei, realmente o prota tinha feito o chefe beijar o chão, e pelo visto a ruiva estava começando a criar uma admiração relativamente grande pelo protagonista, e ela foi a única que realmente tinha conseguido entender o que aconteceu naquela batalha.
Ele meio que usou de artimanhas e artes ninjas dos cavaleiros para fazer com que o peso da espada do chefe, no momento que tocasse na espada do protagonista, meio que tivesse sua força invertida ou sei lá, mas ele meio que trocou a força do golpe e fez com que o chefe fosse ao chão. Ninguém normalmente era capaz de fazer isso, ou sequer ousavam fazer isso realmente, mas a luta não terminou ali, e tocando sua espada no ombro do chefe, o protagonista disse que essa foi a segunda vez, e pediu para que o monstro voltasse para sua posição. Fazia um bom tempo desde que ele se deparou com um cavaleiro que realmente o tratou como um cavaleiro também, e apropriadamente solicitou um duelo, isso na visão do próprio chefe esqueleto em si. Era mais como um truque para poder evitar a situação difícil, e qualquer um ali chegou a pensar quando ouviram a sugestão do protagonista, que era simplesmente sem sentido algo assim. Esses pensamentos, aparentemente, eram desse chefe, e olhando para esse cavaleiro, que no caso era o protagonista, a forma fina com que ele mantinha sua postura, e o jeito dele, fazia com que realmente desse a entender que ele era um veterano que experienciou incontáveis batalhas. Os olhos estrelados que perseguiam honra e eminência, e o prota disse que iria tentar segurar o ataque do chefe novamente, e assim que ele lançou seu ataque, parece que ele realmente foi capaz de conseguir realizar esse feito. Essa foi a terceira vez que ele tinha defendido o ataque do chefe, e com isso acertando ele 3 vezes em si, mas quando ele acertava o monstro era somente como se fosse um toque leve na armadura, e não para tentar perfurá-lo ou coisa assim. Isso significava que a pessoa tinha perdido 3 vezes. O chefe ainda pensou que o protagonista era simplesmente o auge de um cavaleiro honrado, ou seja, o rei dos cavaleiros, que de fato deveria ser reverenciado. Ele não queria usar seus poderes de necromante, e queria lutar contra o protagonista incontáveis vezes, exatamente como um cavaleiro, apropriadamente no jeito cavaleiro de ser, e lançou vários ataques na direção do jovem rei, sem parar. Sem o poder de necromante, somente com sua espada contra o rei, exatamente como ele duelava contra famosos cavaleiros antes, quando ele costumava vagar por aquele mundo com honra, e com o último ataque do protagonista, e conseguiu lançar a espada do chefe para longe. Essa foi a 10ª vez que o monstro teve seus ataques parados pelo rei, e a habilidade com a espada do monstro estava ficando mais precisa conforme ele lutava, e o prota perguntou se ele, de repente, tinha se lembrado de algumas memórias de sua vida passada. Ele era realmente um cavaleiro honorável, e fez com que o chefe retornasse aos seus dias de glória no passado com essa luta, e o protagonista perguntou em seguida se ele realmente pretendia continuar com aquela luta. Olhando para o esqueleto que estava segurando a cabeça do chefe, parece que ele tinha finalmente desistido de lutar contra o rei, e Dullahan se perguntou por quantos anos ele acabou causando várias e várias perdas de vidas. Quantas e quantas vezes ele tinha lutado sem honra alguma, e se ele pudesse finalizar sua jornada amaldiçoada daquele jeito, se prostrando de joelhos perante o rei, então não poderia haver alegria maior para ele. O rei comentou em seguida que isso era algo simplesmente incrível, e ele estava muito feliz que Dullahan tinha conseguido recuperar a sua honra, e colocando as mãos sobre a cabeça do monstro, o rei disse que iria orar por ele. Se Dullahan tivesse um deus que ele acreditasse, então ele desejava que esse deus desse à alma dele o descanso que ele merecia, se não fosse o caso, então ele desejava que sua deusa guiasse Dullahan até o fim do jardim. Ele desejava inclusive, um dia poder encontrar com o grande cavaleiro que Dullahan é, em sua forma humana, no salão de banquete dos deuses. No instante que o protagonista disse, que haja luz, Dullahan foi completamente derrotado dessa vez, mas parece que a armadura dele, sendo destruída, começou a mostrar a forma humana dele, e antes que ele desaparecesse, Dullahan desejou que a glória estivesse com Leon Dragonia Leonharte. Essa cena fez eu arrepiar, e foi a primeira vez que isso aconteceu enquanto eu lia o Manhua. Voltando para o lado de fora do portal, o rei tinha realmente mantido sua promessa, segundo Ari, e ele de fato resolveu o problema com o portal, com um duelo somente. Se lembrando do ocorrido recente, eles pensaram que talvez aquela luz era o poder divino do qual Leon sempre vivia falando, e poderia ser que os mortos-vivos desapareceram após isso também. Quando ela comentou que ele simplesmente deveria ter usado aquela habilidade antes então, o rei apareceu dizendo que se ele realmente fizesse isso, então aquele cavaleiro honorável teria encontrado seu fim como necromante, e não como um cavaleiro que ele era. Ele ainda complementou que um cavaleiro vive por honra, a honra é conquistada por ações, e as ações acontecem devido ao seu desejo, e Dullahan recebeu o que ele merecia como cavaleiro honorável. De qualquer maneira, ele estava se retirando dali para poder ir buscar o seu saque, e onde tinha uma batalha, com certeza tinha um saque depois dela também. Chegando no local, ele tinha se deparado com a espada do Dullahan e também uma esfera que tinha uma aura demoníaca, e os dois de antes estavam simplesmente admirados com a quantidade de mana que saía daquela esfera.
Além disso, a capa de Dullahan também estava ali, e ao analisar mais de perto a aura saindo da esfera, o protagonista sentiu algo realmente ruim saindo daquela coisa, e logo depois disso ele a destruiu completamente. Os dois ficaram simplesmente congelados, sem saber como reagir nesse momento, e o rei disse que aquele tipo de item somente iria trazer mais caos para aquele lugar. Em um lugar diferente, avistamos a jovem de antes levando alguma coisa para o rei poder comer, e já tinha 4 dias desde que Leon tinha voltado para a Terra, e apesar de ser um curto espaço de tempo, muita coisa já tinha acontecido nesse período, e a jovem Ari estava bem cansada. Primeiro, tinha o problema das taxas e etc., e o rei não tinha gostado nem um pouco de eles exigirem que ele pagasse taxas, mesmo que ele pudesse pagar com pedras de mana e etc., mas como esse não era o trabalho dela, ela achou melhor eles acabarem com aquela conversa por ali. No entanto, eles ganharam novos seguidores devido ao ocorrido de introduzir poder divino na Terra, e resumindo bem, parece que esses velhos queriam comprar o arroz abençoado deles, mas o protagonista colocou os valores simplesmente lá no alto. Claro que era algo que seria totalmente impossível para eles poderem comprar, mas digamos que Leon não estava se importando muito com isso, e a jovem Ari, quando mostrou o valor para eles, um saco de 80 quilos custaria em torno de 150 milhões de won, o que era muita coisa para eles. Independente do valor ser alto demais, parece que Leon não pretendia abaixar o preço, mas o maior problema veio depois, onde era justamente a respeito do lugar que o protagonista iria morar. Parece que ele queria que tivesse servos ao seu dispor a qualquer hora que ele quisesse, uma cama luxuosa, e também uma obra de arte para que ele pudesse admirar sempre que ele pudesse. Às 2 da manhã, Ari estava ligando para os hotéis de 5 estrelas para tentar reservar um lugar para que o rei ficasse, chegando até implorar que ele dormisse logo para que ela pudesse descansar também. Ela até tinha conseguido fazer com que um dos hotéis colocasse uma obra em cerâmica ou uma escultura para que ele pudesse admirar, e isso tudo levou eles de volta ao presente, onde a mesma estava levando comida para o rei. Era a hora do café da manhã, e ele perguntou se ela por acaso já tinha comido, mas como ainda não, ele então comentou para ela comer alguma coisa depois, e não era para pular as refeições. Quando Ari avistou todas aquelas comidas saborosas, sua boca encheu de água, e ela iria comer um sanduíche ou alguma coisa assim depois, e ele pediu para que ela se sentasse. Isso até deixou a garota esperançosa, achando que iria comer ao lado do rei, e assim que ela se sentou, com uma enorme felicidade, o mesmo perguntou o que ela estava fazendo. Ela comentou que achou que ele iria querer compartilhar a refeição, mas o mesmo disse em seguida, perguntando em que tipo de país um rei comia com seus escravos, deixando a jovem simplesmente sem palavras para o que ele disse. Já em um lugar diferente, avistamos esse carro suspeito, onde alguém comentou que a Associação dos Caçadores tinha decidido fornecer financiamento de apoio e ajuda para reassentamento ao rei, e mesmo que não fosse tão bom quanto um palácio, eles teriam certeza de que fosse confortável para ele. Como somente um convidado, ele não poderia exigir muito, então era para que uma pessoa ali tomasse conta disso, e quando Ari perguntou a respeito dos equipamentos que Dullahan tinha deixado, ele disse para ela cuidar disso, mas como ele tinha gostado da capa, era a única coisa que ele queria pelo visto. Finalmente, eles tinham chegado na nova residência onde o protagonista iria morar, e aquele lugar era próximo da Associação dos Caçadores, e ainda tinha um heliporto no andar superior, então seria conveniente para ele estar ali. Apesar de não ser um lugar aparentemente ruim de se estar, ele avistou a tal obra de arte, que fez com que ele se perguntasse que tipo de porcaria era aquela. Dentro do prédio em si, parece que alguém estava esperando por eles, e como isso deveria ser um segredo, ela perguntou imediatamente quem era o inseto que estava em sua frente. Ele ainda deu a desculpa dizendo que isso era uma coincidência, e ele era do grupo do Ojun, diretor de comida do grupo em si, e parece que esse tal grupo era de fato importante dentro das nações, o que deixou ela preocupada já que o diretor de um dos grupos mais importantes estava esperando justamente por eles. Olhando com um olhar snob ao protagonista, ele imediatamente se referiu a ele, dizendo que ele era o tão famoso sobrevivente de que as pessoas estavam falando. Ari sabia que ele estava ali porque sabia que o rei passaria a morar naquele lugar, e apesar de o resto de lavagem ter de fato estendido sua mão, o rei o tratou como um simples mercador inferior, ignorando completamente o aperto de mão de um inseto. Já no apartamento em si, é dito que aquele lugar era o que a associação iria prover para que ele pudesse ficar durante um ano, e a associação iria tomar conta das utilidades e do aluguel, então ele não precisaria se preocupar a respeito disso. Além disso, também tinha serviço de quarto e empregadas que limpavam o lugar, então ele poderia simplesmente usar esses serviços quando ele precisasse. Em seus pensamentos, a jovem dizia que era um alívio. Além disso, informações sobre os sobreviventes era algo ultra-secreto, e a situação com o cara de antes, como eles não sabiam quais eram suas reais intenções, Ari pensou que realmente era um alívio que Leon ignorou completamente.
De qualquer maneira, ela perguntou por que o diretor iria ali somente para poder ver o rei, e ele respondeu que mercadores só querem saber de uma coisa, e ele provavelmente estava somente visando lucros. Era justamente a respeito do arroz possivelmente, já que era um arroz abençoado agora, e devido à situação de urgência, parece que a gestão da informação não tinha corrido muito bem. Parece que um streamer tinha gravado a situação toda, e a associação pediu para que ele deletasse o vídeo, mas aparentemente ele tinha enviado novamente o arquivo, e tinham até criado um canal para o protagonista, chamado de Fazendeiro Sr. Park. Enquanto vemos a mesma tela no celular de outra pessoa, avistamos a escória de antes revoltada com o protagonista, e ele perguntou a alguém especializado nesse ramo se ele tinha realmente certeza de que os efeitos daquele arroz eram verídicos. O resto da escória ainda perguntou como ele tinha certeza de que isso realmente funcionava nos humanos, somente pelo fato de ter sido testado em ratos. Apesar de ter deixado essa pulga sem resposta, a secretária dele apareceu em seguida dizendo que eles precisavam encontrar o dono dos campos de arroz em breve. No entanto, aparentemente, um cachorro que estava morrendo acabou se recuperando completamente, e pessoas com inflamações crônicas e outras doenças imediatamente se sentiram melhor após comerem aquele arroz. Todo tipo de doença por toda a vila foi curada depois de as pessoas comerem aquele arroz, e apesar de eles não terem nenhum dado a respeito do teste em humanos, os efeitos foram praticamente provados já. Claro que a ganância do cara começou a subir a cabeça, mas o problema maior seria justamente o protagonista, que ainda teve a audácia de chamar alguém de uma patente importante como diretor daquela empresa de mero mercador. A secretária complementou dizendo que eles precisavam colocar suas mãos naquele arroz, já que isso seria muito benéfico para eles, mas ele estava ciente disso e iria encontrar-se com o protagonista novamente. De qualquer maneira, isso ainda não diminuiu a raiva que essa tampa de esgoto sentia, e ainda disse que o rei estava se achando demais somente devido ao arroz dele, e ele tinha provocado o inimigo errado. Segundo esse inseto, ele disse que Leon era somente como todos os outros sobreviventes, que achavam que seu mundo era muito melhor do que o deles, e ele iria sobrepujar o protagonista com um choque de cultura que com certeza faria ele ir ao chão. Quando Leon retornou para a Terra, ele tinha 3 objetivos principais, e o primeiro era espalhar a fé na divindade. Apesar de haver muitos deuses e seguidores na Terra, o que era mais importante, que era o poder divino, simplesmente não existia, e um deus deveria abraçar a fé e abençoar o mundo, mas ao invés disso, os humanos estavam caindo doentes e as terras estavam sendo contaminadas. Então, para poder usar o poder divino, uma nova fé era necessária, e tinha uma necessidade para que mais pessoas acreditassem nesse novo Deus. O segundo objetivo dele era reformar os Cavaleiros Templários, e nesse mundo, uma organização de lutadores que usavam os poderes divinos simplesmente não existiam. Se o guardião do Santo Graal, rei de coração de dragão, era considerado um semideus, então os Cavaleiros Templários eram considerados como santos, e eles eram os cavaleiros dos deuses que usavam poder divino, trazendo assim terror para os demônios. Por último, seu terceiro objetivo, a fim de massacrar todos os demônios, ele queria recuperar aquela terra, recuperar o poder divino e levantar os Cavaleiros Templários. Tinha necessidade de espalhar a fé e manter o equilíbrio e a ordem dentro do panteão para elevar os Cavaleiros Templários, e poderia até ser esperar demais dos Cavaleiros Templários em um lugar como aquele. De qualquer maneira, isso não era nenhum problema para o protagonista, pois ele simplesmente tinha seus objetivos para poder cumprir. De repente, alguém chegou chamando por Sua Majestade, e era justamente a jovem Ari, dizendo que alguém tinha feito um pedido oficial exatamente para ele. Resumindo, ele permitiu que essa pessoa entrasse em sua presença para ver o que eles gostariam de falar, e logo avistamos essas pessoas, e dentre elas, estava justamente aquele que foi humilhado pelo protagonista anteriormente. O jovem rei apenas ficou em silêncio por enquanto, esperando para ver o que o inseto iria falar. Já na cabeça da escória, ele só dizia para si para que se acalmasse, pois estava ali para fazer negócios e poderia abaixar a cabeça por enquanto para aquele selvagem. Para o protagonista, ele disse que tinha levado alguns presentes para o mesmo e posicionou uma enorme maleta que aparentava ser relativamente pesada. A escória pediu ao rei para que ele aceitasse aquele presente, e com certeza ele ficaria surpreso ao ver aquilo que estava dentro. Segundo os pensamentos do inseto, aqueles eram itens de luxo da mais alta qualidade, e um selvagem sequer sonharia em poder tocar em um item desses, achando que o protagonista com certeza não iria recusar sua parceria uma vez que ele visse tais itens. Como o inseto tinha colocado muito esforço nisso, o jovem Leon iria aceitá-lo, mas parece que as coisas estavam tomando um rumo diferente do que o Strume queria realmente, e pediu para que o garoto verificasse os equipamentos, pois tinha certeza de que o mesmo iria gostar.
Nesse instante, o rei estava ficando sem paciência, ao que deu a entender, e pediu para que Ari abrisse aquela maleta, e logo avistamos a mesma seguindo as ordens do rei. Assim que ela tocou naquela coisa, um monte de fumaça começou a sair de dentro enquanto ela era aberta, e Ari imediatamente percebeu que tipo de item estava ali dentro. Essas eram as armas de elite de que eles mais tinham orgulho no grupo deles, e disse ao protagonista que ele poderia escolher qualquer uma de que ele gostasse mais. Conforme Ari, aqueles eram itens de rank único forjado pelo mestre ferreiro do grupo dos estrumes, e pelo visto o rato de laboratório estava contente que alguém pelo menos sabia a qualidade do item que eles possuíam. Ele ainda revelou ter ouvido por aí que o protagonista estaria trabalhando como caçador de agora em diante, então ele pensou que aquilo poderia acabar ajudando o jovem em sua jornada, e nem mesmo Ari estava colocando fé no que o estrume estava dizendo. Aquelas armas sequer davam para ser compradas por dinheiro, e ela somente tinha visto elas por meio de vídeos do YouTube quando ainda era uma estudante. O protagonista apenas perguntou onde que ele deveria usar aquelas armas de rank mais baixo, o que com certeza deixou o inseto de antes com um nó na garganta de tanta raiva que ele deve ter sentido nessa hora, e até mesmo a jovem Ari queria saber o que ele quis dizer com isso, já que para ela, aqueles eram os equipamentos mais incríveis que ela tinha visto. O rei então perguntou como eles poderiam fazer uma boa espada sem a aura estrelar ou até mesmo sem uma bênção sagrada, e se ele, por acaso, realmente usava aquelas armas para poder caçar as criaturas. Nem mesmo o estrume de antes entendeu o que o jovem protagonista tinha mencionado, e o prota disse que ele era somente um mercador infiel, mas parece que isso era algum tipo de desentendido. Normalmente, os mercadores eram obrigados a mostrar os seus itens, independente de onde eles fossem, e apesar de as espadas dele serem apenas boas o suficiente para poder apagar galinhas e vacas, ele iria testá-las na frente do inseto. Ao verem aquela cena, ficaram admirados, mas o que não saía da cabeça da mosca era que, no meio do ar, o protagonista começou a puxar uma espada velha. Ele até teve que segurar o riso nessa hora, pensando que o garoto tinha realmente cometido um erro em subestimar as armas que ele tinha levado até a sua presença, e com certeza o prota iria se arrepender disso, ou pelo menos era isso que ele achava. Consequentemente, ele disse ao rei que gostaria de ver do que a espada do rei era tão capaz, e se referindo diretamente a Ari, ele perguntou se ela poderia escolher uma daquelas armas para poder testar. Ao olhar para o rei, ele apenas consentiu com a cabeça, e logo a ruiva foi escolher uma espada para poder testar, e assim que ela fez, ela escolheu a espada que ela tinha admirado por anos, e essa espada tinha o nome de Alvorecer. Somente de tê-la em suas mãos, Ari começou a sentir o poder dessa espada, e, pelo visto, ela absorveu realmente a densa energia solar dos portais por 10 dias. Ari perguntou se ela realmente poderia usar isso. Já o rei perguntou de volta o porquê de ela precisar de permissão para poder balançar um brinquedo por aí. O rei então colocou sua espada com as lâminas deitadas, permitindo que Ari golpeasse as costas de sua espada, e juntando todas as forças que ela tinha para testar aquela espada. No instante em que ela lançou seu ataque, a espada que ela tanto admirava acabou se quebrando. Nem Ari e nem o estrume de antes estavam acreditando no que eles estavam vendo, já que a espada do protagonista estava simplesmente inteira ainda, e ele ainda disse que a espada do inseto era pior do que ele realmente pensava, o que era somente uma perda total de tempo. Ele reduziu o tempo de duração daquele encontro, e agora o estrume tinha somente 3 minutos, o que o deixou sem saber o que fazer, pois ainda estava paralisado ao ver sua espada sendo quebrada facilmente, espada que, inclusive, era uma das mais fortes que eles possuíam. Agora não tinha muita coisa que ele realmente poderia fazer, e o tempo estava passando, até que ele resolveu ir diretamente ao ponto, e disse que gostaria dos direitos da patente dos grãos de arroz. O rei perguntou se tinha ouvido direito o que a mosca debilitada havia dito, mas a mesma disse que eles iriam pagar por isso, e conforme os cálculos deles, o valor estimado que eles avaliaram aquilo em algo em torno de 180 bilhões. Na cabeça do estrume, ele mesmo disse que, sem sombra de dúvidas, aqueles campos valiam muito mais do que isso, já que não tinha chance de grãos de arroz curarem até mesmo o câncer. Ele ainda dizia que não tinha como aquele selvagem, se referindo ao protagonista, saber o valor de 180 bilhões, e ele iria ir à loucura desde que o inseto explicasse o quanto isso era. O rei perguntou se ele estava realmente querendo comprar o arroz deles com dinheiro, e era exatamente isso, mas o protagonista precisaria assinar um contrato dizendo que o grupo do estrume iria ter o monopólio daquele arroz. O protagonista apenas chamou a mosca de antes de mercador imbecil, e um leão apareceu nas costas do prota, talvez um tipo de imagem espectral, não sei ao certo, mas a única coisa que ele queria saber era se o estrume realmente ousava insultar a divindade. Sentir aquela pressão avassaladora com certeza fez os estrumes pensarem bem em suas ações, e o inseto até chegou a pensar que esse seria o seu último dia de vida.
O rei disse que o estrume somente tinha que confessar os seus pecados, e enquanto estava de joelhos, ele dizia que realmente não sabia qual era o seu erro. Leon apenas perguntou o quão ignorante e não civilizado aquela mosca poderia ser, e disse em seguida que a colheita de que ele estava falando nasceu de uma terra abençoada pela deusa Demera. Essa bênção foi dada como recompensa aos fazendeiros que suavam através do trabalho nos campos, e não era algo que realmente poderia ser comprado com dinheiro, e um coração grato e a fé nela era o requerido como pagamento. O rei se referia ao estrume como se estivesse falando realmente com uma criança, e apenas perseguir os lucros enquanto enganava os outros no processo, com certeza não era algo bom. Então Leon resolveu fazer uma pergunta para o estrume. Ele queria saber por que aquele inseto gostaria realmente de possuir os produtos divinos de uma divindade em que ele sequer acreditava realmente, o que deixou a escória simplesmente calada, sem saber como responder por um tempo. Durante a noite, ele apenas perguntou para Ari se realmente estava tudo bem deixar ele sair daquele jeito, e ela disse que sabia que ele era apenas um mercador inferior na perspectiva do rei, mas ele ainda assim era alguém que tinha grande influência. Para ele, isso ainda não era algo com que eles deveriam se preocupar, e ele não era alguém que realmente poderia ser afetado por alguém vulgar como a escória de antes. Leon perguntou em seguida se o que ele tinha pedido anteriormente estava pronto, e ela disse que a associação havia ligado, e Ari perguntou se ele estava planejando fazer o teste também, e as coisas seriam com certeza mais fáceis se ele assim o fizesse. Digamos que isso deixou o rapaz relativamente revoltado com o que Ari havia dito, perguntando se ela realmente estava querendo testar o rei, e já que não era isso, então ela queria saber o motivo de ele querer ir, e era para verificar se tinha soldados úteis, pois seria justamente o rei quem iria testá-los. Apesar de ser difícil disso acontecer, Leon apenas disse para que ela fizesse isso acontecer, o que deixou Ari relativamente triste por ter mais problemas para lidar. Logo, temos um corte para um lugar diferente, e esse jovem parecia estar contente por ver alguém, e ele era um caçador de rank D, e pelo visto esse senhor também iria participar. Em um tipo de recepção, o velho disse para o jovem de antes ter certeza de trabalhar duro, e o mesmo velho perguntou se o garoto achava que naquele ano o rank dele iria aumentar, mas o jovem apenas comentou que iria dar o seu melhor para isso. Assim sendo, o senhor perguntou ao garoto por que de ele não entrar na equipe dele, e na cabeça do garoto, é dito que mesmo aqueles que não eram talentosos conseguiam atingir o rank C, mas ele foi um rank D por mais de 10 anos. Como o rapaz era bem dedicado e fazia um bom trabalho, o velho apostava que o garoto iria se tornar um as bem rápido, e apesar de ser um trabalho duro, estar na área de mineração não era tão ruim também. Pelo visto, foi justamente lá que o garoto esteve por 10 anos, mas ele queria tentar algo um pouco melhor, e era difícil para pagar as contas básicas para o rapaz, pelo que pude entender, e considerando a situação de sua família, e ele não poderia simplesmente desistir. Ele precisava pelo menos alcançar o rank C para parar de ser um fardo, e eles perceberam que tinha um estrangeiro naquele teste, e eles começaram a se perguntar de onde foi que aquele rapaz tinha saído. Rapaz esse que, inclusive, era justamente Leon, e foi comentado que o rapaz parecia até ser da realeza, e o velho de antes tentou falar com o protagonista, perguntando como ele estava, mas Leon apenas ficou em silêncio. Nesse instante, o rei acabou sendo relativamente ignorante, perguntando com quem o camponês estava achando que ele estava falando, e digamos que isso deixou o velho simplesmente sem chão. O senhor apenas disse que, pelo visto, o jovem protagonista tinha apenas aprendido o coreano um tanto quanto errado, e quando mesmo olhou na direção do jovem rapaz, digamos que apenas um olhar foi o bastante para deixar o rapaz de antes tremendo. Até o velho perguntou o que tinha acontecido, e se ele por acaso tinha se machucado ou algo assim, mas o jovem estava mais do que paralisado, ele sequer conseguia respirar, e era como se algo estivesse puxando ele para baixo. Uma jovem apareceu chamando pelo próximo participante, e esse era justamente o garoto de antes, e por fim, é dito que o prota não tinha ido ali procurar por pessoas fortes, mas ainda assim, não tinha nenhum ali que era realmente digno de ser soldado dele. Em primeiro lugar, as únicas pessoas que iam ali poder fazer aqueles testes eram caçadores de rank baixo ou até mesmo que tinham acabado de despertar. Bom, de qualquer maneira, Leon não poderia esperar grandes coisas naquele início, e ele era o próximo da fila, e quando ele estava na sala, esse senhor acabou chamando o rei pelo nome, mas imediatamente o mesmo pediu para que eles se referissem a ele como Sua Majestade. De qualquer maneira, continuando com o teste, foi pedido para Leon colocar suas mãos naquele dispositivo medidor, e após Leon dar uma boa olhada naquele dispositivo, ele estava um tanto quanto parado demais, eu diria. Ele chamou aquele cara de antes de tolo, perguntando como que um camponês sequer ousava testar a honra de um cavaleiro, mas o cara tentava se justificar dizendo que não eram eles, e era apenas aquele dispositivo que precisava disso.
O rei ainda complementou que um mero dispositivo não era capaz de avaliar o poder de um cavaleiro, e apenas os deuses e os cavaleiros eram capazes de avaliar o poder de um cavaleiro em si, e a única coisa que o cara se perguntava então era o que o protagonista estava fazendo ali. Foi então revelado que Leon estava ali para procurar por soldados que poderiam ser úteis, mas até os juízes ali eram péssimos, e como não tinha ninguém de quem ele tinha gostado, Leon perguntou qual era o próximo teste em si, e era em um portal. Quando o cara ouviu que o jovem rei iria verificar os participantes para ver se tinha alguém que poderia ser útil para ele, parece que ele ficou simplesmente sem falas e sem saber como agir nesse momento. Por fim, temos uma visão dos campos que acabariam acontecendo na próxima etapa do teste, e os portais que atualmente já foram limpos normalmente ficavam fechados, mas alguns deles permaneciam abertos para situações como essa. O portal de Seul, por exemplo, era um desses casos, e o jovem estava confiante de que naquele ano, o medidor de força ainda não era muito diferente do que no ano passado, e a fim de obter o melhor resultado, ele precisava dar o seu melhor ali. O garoto acabou percebendo outros dois que estavam ali para aumentarem o seu rank também, e eram apenas 2 novatos, e tinha até mesmo esse senhor também que estava na casa dos 60 e poucos anos, e pelo visto eles eram de rank D e C talvez. Além disso, tinha também o estrangeiro que o garoto tinha visto anteriormente, e o rapaz pensava que o porta era um dos novatos também. Tirando o velho de antes, todos ali eram apenas novatos, mas só pela cara que o protagonista estava fazendo, era fato que o garoto estava errado. Quando todos estavam reunidos, foi dito para que eles se apresentassem então, e esse garoto era chamado de Gudaezun. Ele era um guerreiro e sua posição principal era revendedor. Esse da direita era Shin Taeyeon, e ele tinha desperto naquele ano como caçador e usava uma lança e um escudo. A da esquerda era irmã dele e era Shinayon, e normalmente ela usava adagas, mas estava aprendendo a como usar o arco e flecha também. O jovem percebeu que eles eram apenas novatos que ainda não tinham encontrado suas armas principais, e ele perguntou se eles por acaso já tinham ido para o centro de treinamento. Eles se vangloriavam dizendo que tinham ido em um por 3 meses, e isso mostrava que eles realmente eram totalmente iniciantes, e faltava apenas esse senhor se apresentar também. Esse era o primeiro ano dele, e ele se chamava Gangtai, e suas armas eram manoplas. Ele já tinha despertado anteriormente, mas tinha pedido demissão. Pelo visto aquele senhor era o mais experiente ali com relação à idade e coisas do tipo, mas digamos que o garoto não estava se vendo em bons lençóis, e agora faltava somente o protagonista se apresentar também. Apesar de ter ficado em silêncio por um tempo, Leon disse em seguida que não iria lugar, pois ele não poderia usar uma espada criada para matar dragões, somente para poder acabar com algumas galinhas. Até mesmo o jovem se perguntava onde foi que o garoto tinha aprendido a falar coreano depois do que ele tinha ouvido, e enquanto eles caminhavam para o local do teste, é revelado que eles apenas precisavam caçar 5 kobolds. Algumas vezes, um gnoll poderia aparecer nos campos também, e se ele considerasse muito perigoso, ele iria intervir, então não era para eles se preocuparem e apenas focarem em mostrar as habilidades deles. No instante que o jovem de antes que eu já esqueci o nome ouviu isso, ele começou a se perguntar se realmente ficaria tudo bem naquele teste, e voltando um pouco no passado, o garoto perguntou ao protagonista se ele não tinha levado nenhuma arma. A garota de antes teve apenas a boa intenção de poder ajudar o protagonista, perguntando se ele gostaria de usar o arco dela para poder fazer aquele teste, e ele apenas deveria devolver no final. Mas digamos que o jovem Leon, por ter um temperamento um tanto quanto explosivo e exagerado, acabou ficando com uma enorme raiva, e jogou o arco da jovem moça no chão, dizendo que um cavaleiro jamais usaria uma arma de longo alcance como um covarde. Isso deixou todos sem falas para o que o garoto tinha feito, e na cabeça do garoto, aquele teste acabaria sendo um total fracasso, e o mesmo jovem disse a todos que conheciam o lugar, perguntando por que eles não iam até lá poder caçar. Como o rapaz tinha mais experiência do que eles, então estava tudo pelos outros eles irem até onde o garoto pretendia, e o irmão daquela jovem disse que tinha um assentamento das criaturas que eles buscavam no final do terreno, então deveria ter bastante dos monstros que eles buscavam por lá também. Mas o rapaz disse que não era uma boa ideia ir até lá com um grupo pequeno como o deles, e era praticamente impossível encontrar um jeito de sair uma vez que eles estiverem cercados. Eles iriam caçar os kobolds que viviam nas cavernas, e eles iriam colocar a grama ou as folhas secas no chão, tacariam fogo para fazer fumaça e deixariam que a fumaça em si entrasse nas cavernas. Com isso, eles poderiam facilmente acabar com os kobolds das cavernas, e isso fez o garoto ganhar um pouco de admiração dos jovens. Para ele, isso não era algo de que ele realmente poderia se orgulhar, e ele tinha estudado todo tipo de tutorial sonhando com o dia que ele poderia entrar em um portal de rank alto, mas o único portal que ele podia entrar era justamente aquele.
Dessa vez, ele precisava ser promovido, e o garoto até chegou a se perguntar por quanto tempo mais ele iria ser um rank D, mas digamos que alguma coisa estava um tanto quanto fora do que eles planejaram realmente, e havia kobolds bem na frente deles. As criaturas imediatamente correram na direção dos jovens para poder acabar com eles, e o garoto deu o comando para que o jovem do escudo bloqueasse os ataques, e digamos que esse primeiro kobold foi até bem fácil para ele poder derrotar. Mas nesse momento, ele acabou se orgulhando demais de si e deixou sua guarda aberta, e apesar da arqueira tentar avisá-lo, infelizmente ele acabou sendo derrubado por uma dessas criaturas, e por pouco ele não foi apagado. O jovem que queria subir de rank a todo custo aparentava ser alguém realmente experiente dessa vez, mas os ataques continuavam contra os kobolds, e um após o outro eles foram derrotados, e pelo visto o velhinho de antes sabia se mexer também. Tinha apenas alguns monstros para eles poderem apagar agora, e quando tudo aparentava estar calmo finalmente, o garoto do escudo acabou se desculpando por cometer um erro que quase custou sua vida. Mas estava tudo bem e o que importava era que eles acabaram conseguindo acabar com aqueles kobolds, e nos pensamentos do garoto, ele estava confiante de que dessa vez ele finalmente seria capaz de conseguir subir de rank. Ele estava ansioso no início, mas parece que aquele não era realmente um grupo ruim, exceto por uma pessoa, que era justamente o nosso protagonista. O garoto perguntou por que o protagonista não tinha feito nada enquanto eles lutavam, e ainda é dito que o prota estava apenas assistindo dos fundos, e perguntaram ao avaliador se estava tudo bem realmente Leon fazer isso. O mesmo apenas disse que iria colocar isso na conta quando fosse classificar, então eles não precisavam se preocupar, e pelo visto eles estavam realmente com raiva do protagonista. Foi dito então para que eles continuassem avançando, e eles chegariam nas cavernas em breve, e parece que eles tinham finalmente chegado lá, e agora eles somente precisavam fazer a fogueira mencionada anteriormente. Ao colocarem um monte de palha seca na caverna, o garoto estava para acender a fogueira, e o protagonista perguntou se isso realmente era o melhor que o jovem rapaz poderia fazer. No entanto, o garoto retrucou perguntando sobre o que o protagonista estava falando, já que ele mesmo sequer foi capaz de mover uma única palha para poder ajudá-los. Novamente com um olhar snob, o protagonista perguntou se isso era de fato o melhor que ele poderia fazer, e enquanto os outros observavam apenas, o garoto revelou ter feito isso 3 vezes no passado e as 3 vezes ele tinha conseguido com sucesso. Mas a pergunta do protagonista que veio a seguir era como ele poderia depender de experiência quando o rapaz tinha somente pouca experiência em combate de verdade, mas pelo visto o jovem não quis saber disso, já que o prota era ainda mais novo do que ele. A fogueira então havia finalmente sido acesa, e agora eles somente precisavam esperar que a fumaça espantasse os kobolds para fora para que eles acabassem com eles, e por fim todos estavam prontos para o combate. Por fim, eles estavam realmente indo na direção deles, e deu para ver que o plano do garoto estava funcionando perfeitamente, e a quantidade de fato não era pouca. Os ataques não tardaram a começar também, e eles estavam fazendo o que podiam de longa distância primeiro, e vemos que o rapaz de antes estava orgulhoso do seu método não ser um erro. Eles apenas continuaram a atacar os kobolds sem parar, e se eles conseguissem derrubar muitos kobolds ali, eles poderiam também acabar com alguns gnolls nas planícies, mas uma criatura bem mais poderosa acabou dando um enorme rugido depois disso, deixando o garoto assustado. Essa criatura era o capitão dos kobolds pelo visto, conhecida por Capitão Knoll, e esse era o chefe do portal de Seul, e pelo que deu para entender, ele era de rank superior ao C ainda. Até mesmo o garoto de antes se perguntava o que uma criatura como aquela estava fazendo justamente ali, e com um enorme rugido, a garota simplesmente tentou fazer o jovem acordar para a vida. O jovem do escudo juntamente o da Ezun, iriam cuidar do chefe kobold, enquanto a garota e o velho iriam lidar com os kobolds menores das cavernas. Eles precisavam de alguém experiente em cada equipe, e um rank D sem experiência estava indo contra um capitão kobold, o que era simplesmente um ato de autofalecimento. Apesar do garoto ser um total iniciante, o jovem da Ezun iria confiar no rapaz para poder segurar os ataques do chefe enquanto ele atacava, mas digamos com o único olhar do chefe, o jovem de antes ficou totalmente paralisado. Esse kobold era bem maior do que os outros, e esse rugido foi o bastante para fazer o jovem se borrar todo, e apesar de o da Ezun tentar dizer para o garoto se acalmar, parece que não tinha funcionado, já que ele estava intimidado demais por causa da criatura. O chefe em seguida lançou um ataque, e pelo visto o rapaz seria incapaz de bloquear no estado em que ele estava atualmente, e pelo que deu para entender, o escudo do garoto acabou voando longe. As coisas estavam indo totalmente contra os planos do jovem da Ezun, e o garoto começou a ver sua vida passar diante dos seus olhos, e nem mesmo a associação estava fazendo alguma coisa a respeito disso, o que os deixou ainda mais preocupados. Desse jeito, o garoto acabaria sendo apagado da história, e o jovem da Ezun se viu perdido nesse instante,
Até que, repentinamente, ele resolveu pegar o escudo do garoto que estava caído no chão, e partiu na direção da criatura para poder proteger seu companheiro de equipe. O chefe novamente lançou seu ataque, e quando mesmo acertou seu alvo, vemos que o garoto de antes tinha conseguido defender com sucesso aquele ataque, mas não de uma forma tão fácil assim. Essa luta acabou sendo bem útil para o garoto, já que ele estava se tornando uma nova pessoa graças a essas dificuldades, e conseguiu jogar o ataque do chefe para a lateral, o que deixou o Kobold não tão feliz, pelo visto. Novamente, o ataque foi na direção do garoto, e dessa vez ele começou a se perguntar se realmente seria capaz de bloquear algo assim, e eles poderiam ser capazes de derrotar aquela coisa se o jovem da lança voltasse à ativa. Mas se as coisas permanecerem desse jeito, todos ali acabariam sendo apagados da história, e quem tomou a frente dessa vez, impedindo o ataque do chefe, foi justamente o protagonista, que disse para o garoto tentar fazer o que ele tinha feito recentemente, novamente. O mesmo perguntou do que o protagonista estava falando, sem contar o fato de ele ter parado o ataque do Capitão Gnoll com somente um dedo, e Leon disse para que ele levantasse seu escudo e novamente enfrentasse aquele Gnoll. Ele tinha feito isso uma vez, então nada o impedia de fazer o mesmo 2 vezes, e agora era para ele se levantar e preparar o seu escudo, mas parece que o rapaz não estava entendendo a situação direito. O chefe Gnoll estava até suando frio, e nem ousou atacar o protagonista enquanto ele falava, e por falar no prota, ele disse para o garoto bloquear o ataque do chefe e contra-atacar. Quando o garoto perguntou se o protagonista não estava vendo a situação perigosa em que todos estavam, pelo visto o rei perdeu a paciência já que ele pessoalmente estava guiando o rapaz a ser alguém melhor, o que por si só já era uma honra enorme para o garoto. Para um templário como ele, guiar um soldado camponês era uma honra para ser passada de geração em geração, e o jovem da Ezun sequer tinha agradecido ao protagonista por esse feito. Novamente, ele deu comando para que o garoto levantasse o seu escudo, bloqueasse e contra-atacasse, e a única coisa que o rapaz se perguntava era o que ele tinha feito de errado. Mas de qualquer maneira, ele precisava fazer alguma coisa para poder sobreviver, e o chefe Gnoll estava ficando sem paciência também, e deu um rugido enorme na direção do protagonista. Mas digamos que quando Leon mostrou apenas uma pequena parcela de sua aura e perguntou se o chefe por acaso estava desejando ser apagado rapidamente da história, o mesmo começou a tremer completamente, ficando em silêncio depois disso. A batalha que aconteceria seria justamente entre o chefe e o garoto, e novamente o rapaz conseguiu defender com sucesso o ataque daquela enorme criatura, mas parece que o ataque foi tão forte que Daezun quase perdeu o escudo com isso. O prota chamou o rapaz de tolo, dizendo que ele empunhava um escudo, perguntando como ele poderia lutar usando somente a força, e não era para o rapaz encarar um oponente mais forte do que ele de frente, e era para o garoto defender os ataques e tentar buscar por uma abertura para atacar. Enquanto os ataques continuavam, Leon continuava perguntando algumas coisas para o garoto, tentando motivá-lo a melhorar cada vez mais, sem contar que o oponente dele não era um espantalho, mas sim uma besta viva que poderia aprender também. Leon deu um conselho para que o rapaz usasse a sua cabeça e pensasse, e quem derrubou o rapaz foi justamente Leon, para poder salvá-lo de um ataque que foi na direção do jovem, e ainda disse para que ele não desviasse a sua atenção de seu oponente. O garoto quase virou lembrança se não fosse pelo protagonista, e foi novamente instigado a usar todo o seu potencial, e ele com certeza poderia fazer melhor do que isso. Ao ouvir que ele tinha realmente potencial, parece que alguma coisa começou a mudar dentro do garoto, e novamente ele estava de frente para aquele monstro, que inclusive estava sedento para poder acabar com o rapaz. Agora, ele estava realmente sentindo que verdadeiramente poderia lidar com isso, ou pelo menos conseguir defender os ataques do chefe, e no instante que a criatura lançou seu ataque, o garoto sentiu algo dentro de si despertar finalmente, e assim que o golpe atingiu seu escudo, ele conseguiu desviar do ataque do chefe. Pelo visto, nem mesmo o garoto estava acreditando que ele realmente foi capaz de fazer isso, e acabou ficando feliz antes da hora, já que com um único golpe em sua face, o jovem foi arremessado para longe, e até o protagonista ficou decepcionado com o rapaz, já que ainda tinha um longo caminho para o garoto percorrer. Além disso, novamente a classificação dele para aquele ano permaneceu sendo de Rank D, e temos um corte para outro lugar bem diferente dessa vez, que inclusive estava sendo guardado por alguns seguranças. Dentro desse lugar, o protagonista apenas dizia que não tinha como um guerreiro como a pessoa em sua frente ser apenas um mercenário, e vemos esse senhor, que estava usando uma máscara de disfarce para poder mudar sua aparência e seu corpo. Ele era presidente da Associação dos Caçadores, e seu nome é Kangil, e como o protagonista tinha participado da avaliação naquela vez, ele perguntou para o mesmo se o garoto tinha conseguido o que ele estava procurando. Aparentemente, de alguma forma ele tinha conseguido uma parte disso, e ele tinha pelo menos um candidato a soldado pelo menos, e não tinha necessidade de estar tão ansioso,
já que ele não pretendia ir para o exterior. Pelo visto, o Prota sabia exatamente o que esse senhor estava pensando, e ele achava que tinha ficado um tanto quanto nervoso devido ao poder que o garoto possuía, e ter ele do lado das associações que não fossem da Coreia com certeza seria um problema. Ele ainda ficou admirado com as habilidades do protagonista, pois mesmo que fosse uma masmorra de rank D, ainda assim era um chefe de pelo menos rank C, e parece que com somente um único dedo, o garoto foi capaz de acabar com aquela criatura, ou pelo menos ensinar uma lição a ela. O Prota tratou aquela criatura como se fosse um simples brinquedo, mas para ele, aquilo era ainda mais inferior do que um brinquedo realmente, e de qualquer forma, se o protagonista estava realmente querendo começar uma guilda, então o presidente da associação iria dar total apoio para isso acontecer. Além disso, nada era melhor do que ter fama quando ele queria estabilizar uma organização de pessoas, e tinha muitas formas de se tornar famoso nos dias atuais. Tinha um portal que acabou se tornando vermelho em Cheongu porque eles falharam na raid, e durante um ano, ninguém foi capaz de finalizá-lo, nem destruir ou sequer obter a Joia da Sabedoria, que inclusive era guardada pelo chefe do Portão Vermelho, chamado Jag Spinner. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.